Olá, tudo bem com você? Hoje gravei uma aula sobre ventilação mecânica em neonatologia. A gente vai falar sobre alguns princípios básicos, mas que são muito importantes para a gente começar a compreender esse mundo. Você já deve ter ouvido falar, né? A criança não é um adulto em miniatura. Pois bem, existem características muito próprias nessa população que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer qualquer atendimento e também na hora de fazer o suporte ventilatório. Então fica comigo aqui nesse vídeo para entender melhor como que é a ventilação mecânica nos neonatos. Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta com especialização em fisioterapia neonatal e em terapia intensiva. E nessa aula eu quero demonstrar para vocês alguns conceitos bem básicos sobre ventilação mecânica em neonatologia. Eu sei que ventilação mecânica é um tema que assusta um pouco, às vezes gera dificuldade, mas entendendo alguns conceitos básicos, a gente consegue entender os modos, as modalidades de forma muito mais simples e aplicar na prática clínica, que é o mais importante, né? Então vamos começar a entender um pouco sobre a ventilação mecânica em neonatologia. Antes de mais nada, quero conversar com vocês, para quem não está atuando na área, para quem não tem contato com a neonatologia ainda, né? Qual que é a principal população que a gente atende na UTI neonatal? Então, a principal condição que aparece numa UTI neonatal, que vai levar à necessidade de ventilação mecânica, sem dúvida é a prematuridade. Nós temos no mundo um número muito grande de recém-nascidos que nascem pré-termo, né? Ou seja, antes de 37 semanas de idade gestacional completas, e por conta da imaturidade do sistema respiratório, muitas vezes eles precisam de suporte ventilatório. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas, então, a prematuridade é um dos principais fatores. Além da prematuridade, a gente pode ter na UTI neonatal, que vai precisar de um suporte ventilatório, alguns recém-nascidos com malformações diversas, né? Tanto relacionadas ao sistema respiratório, cardiopulmonar, como as cardiopatias congênitas, que vai levar a complicações respiratórias também, uma hérnia diafragmática congênita, ou outras, como uma gastrosquise, uma onfalocele, que levam à necessidade de cirurgia, de sedação, ventilação mecânica, e muitas vezes esses recém-nascidos ficam na UTI neonatal ainda entubados, ainda precisando desse suporte, tá? E a gente pode ter, claro, outras doenças neonatais, né? Taquipneia transitória, que em alguns casos se agrava e precisa de ventilação mecânica. Nós temos também a síndrome de aspiração de mecônio, hipertensão pulmonar persistente, enfim. Existe uma infinidade de condições patológicas que não é o tema da nossa aula, mas só para vocês entenderem o público que a gente vai trabalhar, né? Público entre aspas, o público que a gente vai trabalhar pensando na ventilação mecânica em neonatologia, tá? E quais são os principais objetivos do suporte ventilatório em neonatologia? Adequar trocas gasosas é o principal deles, né, o primeiro deles, mas também reduzir trabalho respiratório, e a gente vai ver que o recém-nascido apresenta algumas características fisiológicas, mas que levam ao aumento do trabalho respiratório, especialmente na presença de uma patologia. Melhorar desconforto respiratório, então, também é um objetivo da ventilação mecânica nessa população. E aqui eu coloquei como terapias específicas, né? Por exemplo, para uma cirurgia, que o paciente vai estar sedado, ele vai precisar estar em ventilação mecânica. Ou para reverter uma atelectasia, enfim, para algumas terapias específicas a gente precisa também do suporte ventilatório, tá certo? Bom, vocês já devem ter ouvido essa frase, né? Inclusive, eu já devo ter falado em algum vídeo aqui do canal, que as crianças não são adultos em miniatura. A gente precisa considerar as características anatomofisiológicas dessa população quando a gente for pensar em qualquer tratamento, seja da fisioterapia, seja um tratamento médico, enfim. E para a gente fazer o suporte ventilatório, a ventilação mecânica, a gente também tem que considerar esses fatores. E um dos grandes problemas que a gente teve inicialmente na ventilação mecânica em neo, e a gente vai conversar um pouco ao longo da aula sobre os progressos que foram feitos nessa área, é porque simplesmente era emprestada uma metodologia usada em adultos. Então eles pegaram os ventiladores utilizados em adultos e começaram a utilizar em neo. Mas, por conta de todas essas características anatomofisiológicas tão próprias dessa faixa etária, isso ficava
ruim, né? Era uma ventilação mecânica que causava muitas complicações e ainda causa. Imagina lá atrás, quando era tudo emprestado dos adultos, causava uma série de fatores, né? Aumentava o tempo de ventilação mecânica, os pacientes ficavam muito assincrônicos e com isso esse suporte era muito prejudicado. Então, antes de mais nada, antes da gente começar a falar da ventilação mecânica propriamente dita, eu quero relembrar alguns conceitos com vocês. Inclusive, se você ainda não assistiu, uma aula que tem aqui no canal, foi uma das primeiras que eu gravei, sobre anatomofisiologia, características anatômicas e fisiológicas do sistema respiratório neonatal. Aproveita e vai lá assistir, que lá eu falo sobre mais características de forma mais completa. Aqui a gente vai dar uma resumida para o que é importante para a nossa aula de ventilação mecânica, tá? Então a gente precisa entender, primeira coisa é isso, que a criança não é um adulto em miniatura e que a gente não pode simplesmente emprestar as metodologias que são usadas nos adultos. Mais do que isso, é importante a gente entender também que o neonato não é uma criança em miniatura. Neonatologia é um mundo, pediatria é outro, né? Para quem já atuou nas duas, sabe que a gente tem muitas especificidades do neonato que vão ser diferentes da pediatria. Então, saber ventilar adulto não quer dizer que você sabe também ventilar crianças, e saber ventilar crianças não quer dizer que você sabe ventilar neonatos. São faixas etárias muito específicas que a gente tem que compreender melhor para poder ventilar de forma mais segura e de forma mais eficaz, evitando todas as complicações relacionadas à ventilação mecânica, tá certo? Bom, vamos começar a relembrar então alguns desses conceitos anatomofisiológicos para a gente entender depois a ventilação mecânica. Primeira coisa, quero relembrar com vocês o desenvolvimento do sistema respiratório. O desenvolvimento do sistema respiratório intraútero, ele começa nessa fase que é chamada de pseudoglandular. O que é essa fase? É quando vão começar as divisões das vias aéreas, né? E vai formar então as vias aéreas condutoras. Depois a gente tem essa fase que é chamada de canalicular. A gente vai ter uma maior divisão dessas vias aéreas até chegar nesse período que é chamado de sacular terminal. Nesse período sacular terminal, o que a gente vai ter? A formação de alguns alvéolos, né? E a gente tem aqui, olha, por volta de 24 semanas de idade gestacional, o início da síntese e da secreção do surfactante, que é extremamente importante para manter a estabilidade. Se você não entende muito bem também a ação do surfactante, no sentido de diminuir a tensão superficial, esse foi o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, vai lá que eu tentei explicar de uma forma didática para você compreender esse conceito, certo? Mas então, olha, com 24 semanas é que a gente tem uma secreção de surfactante. Alguns trabalhos relatam a partir de 22, 23 semanas, ainda na fase canalicular. Mas ainda é uma quantidade muito pequena e uma qualidade muito ruim. Por isso que muitas vezes os neonatos que nascem pré-termo, eles são considerados viáveis quando eles nascem a partir de 24 semanas, apesar de ter relato de sobrevivência a partir de 23 semanas, tá? Mas isso se dá principalmente pelo número muito reduzido de alvéolos e pela deficiência muito importante de surfactante nessa fase. E depois o que a gente vai ter então? Passada essa fase sacular terminal, a partir ali de cerca de 34 semanas, a gente tem o início dessa fase que é chamada de fase alveolar do desenvolvimento. Mas veja, essa fase alveolar, ela começa com cerca de 32, 34 semanas de idade gestacional. E ela só vai ser finalizada lá por volta dos 8 anos de idade até 12 anos de idade, quando então a criança vai ter o mesmo número de alvéolos que um adulto tem. Nesta fase, então, mesmo que ele tenha nascido a termo, ou seja, com mais de 37 semanas de idade gestacional, ele tem um número muito reduzido de alvéolos. E isso é fisiológico, isso é esperado, tá? Mas, com isso, o que a gente vai ter? Um número muito reduzido de alvéolos leva a uma reserva muito limitada. Então, nesses recém-nascidos, qualquer alteração respiratória pode levar à necessidade de suporte de ventilação mecânica, porque eles ainda têm uma reserva muito limitada para trocas gasosas. Ainda mais se esse recém-nascido for pré-termo, que ele ainda nem chegou na fase alveolar, né? Ele ainda está naquelas fases anteriores que tem um número muito reduzido de alvéolos, tá? Então,
o suporte ventilatório muitas vezes é necessário por conta dessa reserva limitada do recém-nascido. Uma outra característica que é importante a gente relembrar é a questão da ventilação colateral. Ventilação colateral nada mais é do que aqueles poros de Kohn, canais de Lambert ou canais de Martin que vão comunicar alvéolo com alvéolo, os bronquíolos com os alvéolos ou bronquíolo com bronquíolo. Essa ventilação colateral, ela está ausente no recém-nascido. Ela começa a estar bem desenvolvida por volta dos 6 a 12 anos de idade da criança. Então, nesta fase neonatal, com a ventilação colateral ausente, a gente também tem algumas implicações. Por quê? Vamos imaginar que aqui nesse bronquíolo eu tenho uma obstrução, por secreção, por mecônio, enfim. Eu tenho uma obstrução aqui nesse bronquíolo. O que vai acontecer quando o paciente já tem a ventilação colateral presente? O ar que entra por esse bronquíolo, que vai se direcionar para esse alvéolo, ele acaba desviando para o outro alvéolo, impedindo que ele sofra uma atelectasia. Ele não está recebendo ventilação do seu próprio bronquíolo, tá certo? Então, a ventilação colateral, primeiro que ela evita essa atelectasia quando existe uma obstrução, parcial ou total, principalmente quando for total. Um outro conceito que é importante é que, quando eu tenho a ventilação colateral, se eu estiver jogando muita pressão, muito volume nesse bronquíolo, esse volume que chega nesse alvéolo, ele vai se dividir com esse outro alvéolo e não vai causar uma hiperdistensão deste alvéolo aqui. O que acontece no neonato que tem ausência dessa ventilação colateral? Primeiro que é muito fácil da gente ter atelectasia, porque obstruiu via aérea, o ar não chega até aquele alvéolo que essa via aérea está ventilando e ela vai sofrer atelectasia. Não tem ventilação colateral para tentar ajudar, né? Outra coisa é que este alvéolo que está atelectasiado não vai estar recebendo volume e todo o volume vai ser distribuído para os alvéolos que estão ventilados. E isso pode gerar uma hiperdistensão alveolar nesses alvéolos que estão bem ventilados, tá certo? Então é um conceito para a gente lembrar também na hora de ventilar esses recém-nascidos. Outro fator importante é a questão da resistência das vias aéreas. A gente sabe que nos recém-nascidos a resistência ela está muito aumentada. Por quê? Porque vários fatores vão interferir na resistência, mas o principal é o raio da via aérea. Se vocês lembrarem um pouquinho lá da lei de Poiseuille, o raio ele é elevado à quarta potência. Significa que um raio elevado à quarta potência, quanto menor for esse raio, muito maior vai ser a resistência que aquela via aérea oferece ao fluxo aéreo, tá certo? Então, nas crianças, nos neonatos, a via aérea ainda tem um tamanho muito reduzido. Isso vai aumentando com o tempo e isso faz aumentar muito a resistência de vias aéreas e causar uma insuficiência respiratória no caso de presença de secreção, por exemplo, no caso de qualquer fator que aumente essa resistência. E isso é algo também para a gente pensar na hora de ventilar, né? Lembra que a resistência ela é igual à diferença de pressão dividido pelo fluxo. Então, se eu tenho uma resistência maior, eu vou ter que trabalhar de outra forma ali as pressões e o fluxo para eu conseguir ventilar adequadamente o meu paciente, tá certo? Bom, saindo um pouquinho agora da via aérea propriamente dita, vamos pensar na caixa torácica, né? A caixa torácica dos recém-nascidos, ela é muito complacente. As costelas ainda estão muito horizontalizadas e somado a tudo isso, os músculos são pouco desenvolvidos. Então veja o vídeo desse bebezinho, né? Mas olha só, a retração que ele está apresentando durante a respiração por conta de todas essas características. Caixa torácica muito complacente, músculos pouco desenvolvidos, as costelas estão muito horizontalizadas e isso dificulta a biomecânica do diafragma. Então todos esses fatores somados a uma complicação respiratória podem levar à necessidade de suporte, levam à insuficiência respiratória muito mais facilmente do que se fosse em uma criança maior ou em um adulto, tá certo? E sobre as vias aéreas superiores, né? Vamos pensar nas características que interferem na nossa ventilação. A gente sabe que a laringe do neonato, ela tem um formato mais em funil, e a região mais estreita é a região da cartilagem cricoide. Isso significa que esse formato de funil que a gente está vendo aqui, olha, no neonato, em comparação com o adulto que é mais cilíndrico, isso faz com que o tubo que a gente usa para ventilar os neonatos não necessite de cuff.
Cuff é aquele balonete, né, que fica no final ali do tubo para vedar a via aérea e evitar a perda de volume, evitar vazamento e assim a gente conseguir ventilar de forma mais adequada. Nos neonatos, como essa via aérea já é muito estreita e tem esse formato de funil, a gente não utiliza, pelo menos não a maioria dos serviços, né, apesar de terem alguns estudos propondo o uso de microcuff em neonatos, mas a maioria dos serviços utilizam a cânula sem cuff, tá? Sem o balonete. Por quê? A própria via aérea vai fazer ali um vedamento, mas não tem como a gente vedar completamente, como a gente faz na presença do cuff. Isso gera muito vazamento e isso vai dificultar um pouquinho a nossa ventilação mecânica. Por exemplo, o VCV, né, a ventilação volume controlada, a gente não consegue fazer nos neonatos por conta do vazamento na ausência do cuff. Alguns cálculos de mecânica respiratória, que quem trabalha com adulto está acostumado a fazer, a gente também não consegue fazer com os neonatos por conta dessa dificuldade, além da dificuldade de gerar uma pausa inspiratória, tá certo? Então, mais uma característica importante para vocês pensarem. Em resumo, tudo isso que a gente falou até agora, então. Nós vimos que os neonatos eles têm características anatômicas e fisiológicas muito próprias. E quando essas características são somadas a outros fatores, como por exemplo a prematuridade, afecções respiratórias como a síndrome de aspiração de mecônio, como a taquipneia transitória do recém-nascido, ou mesmo algumas malformações, isso predispõe essa população à insuficiência respiratória. E com isso, eles vão precisar de suporte ventilatório, que é o tema da nossa aula. Então, queria ter dado essa introdução para vocês entenderem agora alguns conceitos da ventilação mecânica em si. Bom, então agora vamos começar a falar de ventilação mecânica propriamente dita, né? Ventilação mecânica nada mais é do que a gente aplicar uma pressão positiva na via aérea do paciente. Então, eu vou aumentar a pressão alveolar, vou aumentar a pressão transpulmonar por meio do aumento da pressão alveolar. Eu estou empurrando o ar para dentro da via aérea mesmo, tá? E como que eu posso fazer isso? Basicamente de duas formas, de forma não invasiva ou de forma invasiva. A diferença da ventilação não invasiva para a ventilação mecânica invasiva é que a não invasiva ela vai ser feita por meio de uma interface que nos neonatos pode ser por meio de uma pronga nasal ou de uma máscara nasal, como a gente está vendo aqui, ou a gente pode fazer a ventilação mecânica invasiva. Na ventilação mecânica invasiva, existe a necessidade de uma prótese traqueal para poder, então, oferecer essa ventilação mecânica. Aqui, no caso, a gente tem um paciente entubado. É mais difícil de acontecer na anel, mas pode acontecer também por meio de traqueostomia, tá certo? Então, o foco da nossa aula de hoje é aqui na ventilação mecânica invasiva, tá certo? Se vocês tiverem interesse, deixa aí nos comentários que depois eu posso gravar uma aula sobre VNI também. Falando um pouquinho do histórico da ventilação mecânica em neo, como eu falei no início da aula, muitas vezes foi emprestada uma técnica, uma metodologia de adultos para neonatologia e depois foi se aprimorando e desenvolvendo para neonatos especificamente. E isso aconteceu também com a ventilação mecânica, né? Aqui nós temos, olha, um exemplo, né, de um pulmão de aço. Quando a gente fala de ventilação mecânica adulta, a gente aprende sobre o pulmão de aço, que foi a primeira forma lá de fazer ventilação mecânica. E aqui, então, o que acontecia? Não era uma pressão positiva, era uma pressão negativa, né? Então, é como se o bebê tivesse numa incubadora aqui de aço, só com a cabecinha para fora. E aqui, então, esse equipamento, essa máquina, fazia uma pressão negativa, mimetizando a nossa pressão negativa da respiração espontânea, e essa negativação de pressão fazia com que o ar entrasse e esse bebê fosse ventilado. Mas você imagina, né? Uma UTI cheia dessa máquina, a gente não tem acesso ao paciente, a gente não consegue nem observar se ele está ventilando bem, se ele está em desconforto respiratório ou não, não tem como fazer outras terapias de suporte e acaba sendo inviável. Daí então começou-se a usar a ventilação mecânica por pressão positiva em neonatologia, mas com ventiladores usados em adultos. E a gente tem que ter noção de, por conta de todas aquelas características anatomofisiológicas do neonato, não vai funcionar muito bem a gente simplesmente usar um ventilador de adulto nos neonatos, né? Então,
o primeiro ventilador mecânico em neonatologia foi surgindo e aí nós tivemos um avanço muito grande, né? E o que a gente tem atualmente facilita muito, melhorou muito o suporte dessa população, tá? Então aqui não tenho nenhum conflito de interesse, tá? Peguei algumas imagens só para ilustrar aqui para vocês, mas então aqui a gente tem várias gerações de ventiladores mecânicos utilizados em neonatologia e aqui um de última geração, né, que a gente tem um controle gráfico muito melhor, a gente consegue ter um controle muito maior da ventilação mecânica, corrigir as sincronias, ter sensores muito mais sensíveis para a gente conseguir realmente fazer uma ventilação com segurança, tá? Então antes a gente ventilava muito às cegas e hoje a gente consegue fazer isso com muito mais segurança, tá? Bom, vamos entender então quais são os principais modos e modalidades utilizados em neonatologia, tá? Só relembrando um pouquinho, quando a gente está em respiração espontânea, a nossa inspiração acontece por conta da contração do diafragma. E a expiração acontece de forma passiva por meio do relaxamento do diafragma e dos outros músculos inspiratórios e a retração elástica pulmonar faz então com que o ar saia, tá certo? Quando o paciente está em ventilação mecânica, nem sempre ele vai ter esse esforço para gerar uma inspiração. Então, nós temos que ter um meio de avisar o ventilador que ele precisa iniciar a ventilação mecânica. E isso nada mais é do que o disparo. Então, o disparo, ele nada mais é do que o sinalizar de alguma forma para o ventilador mecânico que ele deve iniciar uma inspiração. Daí então a inspiração vai acontecer até quando? Até o ventilador perceber que não é mais para ele inspirar e é para ele começar a expirar, tá certo? Então a inspiração termina quando o mecanismo de ciclagem é atingido. Ciclou, daí então a expiração vai acontecer de forma passiva, só vai abrir a válvula e o ar vai sair por conta da retração elástica dos pulmões, tá certo? Então, a gente entender essas fases da ventilação mecânica faz com que a gente consiga compreender os modos e modalidades e aí a aplicação de tudo isso na neonatologia, tá certo? Vamos começar conversando um pouquinho a respeito do disparo. Aliás, tem uma aula aqui no canal sobre ventilação mecânica básica. Daí eu falo das formas de disparo, formas de ciclagem, independente de ser para neo ou adulto, então pode te ajudar também a entender esses conceitos, tá? Bom, vamos começar falando sobre o disparo. Disparo, como eu falei ali no slide anterior, nada mais é do que o início da inspiração. É algo avisando o ventilador que a inspiração deve começar, que ele deve abrir a válvula de fluxo e mandar a inspiração para o paciente, tá certo? Esse disparo, em ventilação mecânica básica, ele pode acontecer de 3 formas. Ele pode acontecer a tempo, de acordo com a frequência respiratória que eu programei para o meu paciente. Então, vamos imaginar que eu coloquei lá uma frequência respiratória de 30 e o meu paciente não está fazendo esforço. Ele está fazendo as 30 respirações mandadas pelo ventilador. Isso significa que a cada 2 segundos o ventilador vai disparar. Ele vai iniciar uma inspiração a cada 2 segundos. O que vai acontecer no meio do caminho, quanto tempo vai ser para ins, quanto tempo vai ser para ex, eu não sei, não tem como eu saber só pelo mecanismo de disparo, porque isso vai depender da ciclagem, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, no disparo a tempo, eu vou ter ciclos controlados, porque a frequência respiratória vai determinar quando os ciclos vão acontecer. De tempo em tempo, o ventilador vai disparar e vai mandar uma nova respiração para o meu paciente. Ele não está fazendo esforço nenhum. Por muito tempo, foi utilizado em neonatologia apenas esses disparos a tempo e no meio do caminho o paciente tinha a possibilidade de respirar sozinho, de fazer uma respiração espontânea, mas isso era feito sem a ajuda do ventilador. Agora você imagina um bebezinho pequenininho com todas aquelas características que eu falei, que os músculos são pouco desenvolvidos, tendo que fazer um esforço para respirar, suficiente para insuflar o pulmão e para vencer toda a resistência do circuito do ventilador, do tubo, que geralmente é muito pequeno. Então isso gerava uma sincronia muito grande, aumentava o tempo de ventilação mecânica. O que foi mais importante assim na melhora da ventilação mecânica em neonatologia para trazer melhores resultados foi a questão do disparo.
tá? Então, no paciente que não está fazendo esforço, os modos controlados vão ser disparados a tempo. Mas se o paciente fizer esforço, ele vai disparar a pressão ou a fluxo. O que significa isso? Que ele vai fazer um esforço suficiente para o ventilador perceber que aquilo é um esforço e o ventilador então disparar. No disparo à pressão, o paciente precisa atingir uma negativação de pressão suficiente para o ventilador perceber que ele está fazendo esforço. Só que em neonatologia, às vezes isso gera um esforço muito grande. Por quê? O paciente precisa fazer um esforço suficiente para gerar lá menos meio centímetro de água de negativação de pressão. Isso exige dele um esforço muito grande e muitas vezes gerava-se uma sincronia porque o paciente está fazendo esforço, mas não suficiente para o ventilador perceber que ele está querendo respirar e mandar uma nova ventilação para ele, tá certo? Então, com o início do disparo a fluxo, com os avanços nessa tecnologia e a possibilidade da gente utilizar esses sensores que são chamados de proximais, ou seja, entre o tubo do paciente e o Y do ventilador, ele está ali percebendo logo o que está acontecendo, né? Então, eles são muito mais sensíveis e percebem qualquer alteração, qualquer esforço do paciente. Então, o que eu deixei aqui com uma marcaçãozinha, né? Porque o que a gente mais utiliza em neonatologia é o disparo a fluxo. A gente consegue perceber melhor, né, colocando a sensibilidade a fluxo. Disparo nada mais é do que a pressão a fluxo, o ajuste da sensibilidade do ventilador, né? Então a gente consegue perceber de forma muito mais fácil o esforço do paciente do que se tiver a pressão, tá? E sempre que possível utilizar esses sensores de fluxo proximalmente e não distal, que ele fica direto ali acoplado na máquina, tá? Porque aqui a gente consegue captar de forma mais sensível as alterações do paciente. Beleza? Bom, agora vamos falar de ciclagem, né? A ciclagem, ela pode acontecer de diversas formas. Pode ser a pressão, que é lá o tal do Bird Mark 7, que a gente já não usa mais, mas a ciclagem ela pode acontecer também a tempo, a volume ou a fluxo, tá? O que significa tudo isso? Lembra que eu comentei ali atrás que a ciclagem é o que vai avisar o meu ventilador que a inspiração pode terminar e a expiração pode começar. Então, esse mecanismo de ciclagem é o que vai finalizar a inspiração. Quando a ciclagem acontece a tempo, isso significa que, quando foi atingido o tempo inspiratório, o ventilador vai ciclar e vai, então, começar a expiração. Quando a ciclagem acontece a volume, significa que vai atingir o volume que eu pré-determinei, que eu ajustei. Vamos imaginar lá num recém-nascido pequenininho de 1 kg, que eu ajustei 5 ml de volume. Atingiu 5 ml, ele vai ciclar e vai iniciar a expiração. Isso aqui dá pra gente a modalidade que a gente chama de VCV, que a gente vai discutir um pouquinho já já. Mas já adianto para vocês que essa modalidade controlada a volume, ou seja, o VCV, a gente não utiliza em neonatos. Lembra que a cânula não tem cuff? Tem muito vazamento? Então, se eu ajustei lá no meu ventilador 5 ml para chegar no paciente, eu não tenho como garantir que esses 5 ml vão chegar, porque vai ter vazamento. O tubo não tem cuff e a gente não consegue ventilar esse paciente de forma adequada, tá? E a ciclagem a fluxo? A ciclagem a fluxo, ela acontece naquela modalidade que a gente chama de PSV, ou ventilação por pressão suporte. Então, o paciente fez um esforço para disparar o ventilador, nesses casos o disparo sempre é a pressão ou a fluxo, e quando atingiu o pico de fluxo inspiratório, ele começou a cair. Quando atingiu uma queda que eu especifiquei como porcentagem de ciclagem, ele vai abrir a válvula exalatória e permitir a expiração do paciente, tá? Mais uma vez, essa modalidade PSV a gente não utiliza muito em neonatologia, apesar de ter alguns trabalhos mostrando o uso do PSV em neonatos, né? A gente não consegue usar ela de forma muito adequada, porque a frequência respiratória do neonato, ela é muito alta. Então, o tempo fica muito curto e, além disso, existe o vazamento pelo cuff, né? E o ventilador não vai conseguir
detectar essa queda de fluxo e ciclar de forma adequada. Acaba gerando muito assincronia para o neonato, tá? Então, PSV até pode ser usada, é utilizada, mas a gente utiliza muito pouco. Em pacientes pediátricos funciona melhor, mas em neonatologia não, tá? Especialmente nos ventiladores mais antigos que não permitiam o ajuste da porcentagem de ciclagem. Então, geralmente, era um valor fixo de 25%. O que significa isso? Atingir o pico de fluxo inspiratório, quando ele cai a 25%, o ventilador percebe que tem que ciclar. Nos ventiladores mais modernos, a gente consegue ajustar essa porcentagem. Com isso, eu consigo uma melhor sincronia, tá? Mas a tendência é que a gente faça mais o assistido controlado em neonatologia, na modalidade TCPL ou volume garantido, que eu vou conversar com vocês daqui a pouquinho, tá certo? Então, as 3 principais formas de ciclagem em ventilação mecânica básica são essas: a tempo, a volume ou a fluxo. A gente já viu que a volume e a fluxo não é muito bom a gente usar em neonatologia, né? E a tempo, então? Olha lá, tá marcadinho porque é o que a gente mais utiliza. Então, a ciclagem em neonatologia, nas modalidades que a gente mais utiliza, que são TCPL e volume garantido, elas acontecem pelo tempo inspiratório. Disparou o ventilador, seja a tempo, seja a fluxo, começou a inspiração, hora que atingiu o tempo inspiratório pré-determinado, que eu ajustei ali de 0,4, 0,3, por exemplo, o ventilador vai ciclar e vai permitir a expiração, tá certo? Bom, além do tempo inspiratório, o que mais que eu consigo controlar quando eu faço essa ciclagem a tempo? Eu consigo controlar a pressão. O volume, ele vai ser resultante da pressão que eu ajustei e da mecânica respiratória do paciente, tanto com relação à complacência como resistência de vias aéreas. Mas eu consigo controlar o quanto de pressão que foi gerado, tá certo? E quais são então as modalidades que usam essa ciclagem a tempo? O que a gente mais está acostumado a ver e ouvir em adultos é a PCV, né? A ventilação controlada à pressão. Nessa PCV, o que vai acontecer? O disparo pode ser a tempo, a pressão ou a fluxo, daí vai depender do que o paciente está fazendo de esforço ou não, isso vai determinar o modo ventilatório e a PCV vai ser a modalidade, o que gera muita dúvida. Quando eu falo PCV, é ventilação controlada à pressão, não quer dizer que os ciclos são controlados. Os ciclos podem ser assistido controlados ou mesmo espontâneos. O que eu estou querendo dizer é que eu estou controlando a pressão e não controlando o volume, como acontece no VCV. No VCV eu controlo o volume, mas eu não tenho controle da pressão. A pressão vai ser resultante do volume que eu ajustei e da mecânica respiratória do paciente, tá? Mas voltando então, nessa modalidade PCV que a gente usa em pediatria e em adultos, o que vai acontecer? O ventilador vai ciclar quando atingir o tempo inspiratório pré-determinado, mas eu tenho controle da pressão que foi atingida e essa pressão é fixa. Então, se eu ajustei lá ou minha pressão inspiratória, né, a PINSP, ou mesmo o ΔP, a diferença de pressão, isso vai depender muito de ventilador para ventilador. O que eu estou ajustando? O quanto vai chegar de pressão. Se eu coloquei lá 15, 20 de pressão inspiratória, significa que vai ser atingido 15 ou 20 de pressão inspiratória. Por quanto tempo? Pelo tempo inspiratório que eu ajustei, que vai fazer com que o ventilador cicle. O que é diferente da modalidade TCPL, que a gente usa muito em neonatologia. O TC quer dizer que é ciclado a tempo e o PL que é limitada a pressão. Então, na modalidade TCPL, o que vai acontecer? O paciente ou o ventilador vai disparar, né, a tempo ou a fluxo, que a gente usa preferencialmente nos neonatos, e a inspiração vai acontecer até atingir o tempo inspiratório que eu determinei. Então, a ciclagem é a tempo, tá certo? Mas eu vou determinar uma pressão limitada. Quer dizer que ela é fixa? Não, quer dizer que ela tem um limite para chegar. Eu falo que eu quero 0,3 de tempo inspiratório e eu quero que a minha pressão de limite chegue em 15. Isso significa que a pressão pode chegar em 15 durante esse tempo inspiratório ou não. Pode ser que ela fique menor que 15, porque ela é pressão limitada e não pressão controlada, tá certo? Então, é muito semelhante com o PCV?
É muito semelhante, mas aqui a gente tem uma pressão limitada e não uma pressão controlada, tá certo? O mecanismo de funcionamento do ventilador é um pouco diferente também, porque a gente vai manter um fluxo contínuo no TCPL, diferente do PCV que a gente não faz o controle do fluxo. Na TCPL, a gente vai ajustar um fluxo que vai ficar contínuo no circuito do ventilador. E quando o paciente disparar ou disparar a tempo, o que vai acontecer? A válvula exalatória vai ser fechada e o paciente vai resgatar esse fluxo do circuito que estava ali contínuo. Isso diminui o trabalho respiratório realizado pelo paciente. Então, os primeiros ventiladores específicos para NEL utilizavam esse sistema de fluxo contínuo para diminuir o esforço que o paciente está realizando, porque daí então ele vai resgatar do circuito, né, roubar do circuito, e caso ele exceda, vai ter liberação desse fluxo do circuito, sendo mais seguro para ventilar neonatos, tá certo? Então, o TCPL tem essas características especiais que diferem do PCV e é o que a gente usa de forma mais segura em neonatologia, tá? Como que a gente usa? Com qual modo? Isso aqui é modalidade, tá? Com qual modo que a gente usa? Geralmente, no modo assistido controlado. Como agora a gente usa aquele disparo a fluxo, os sensores são muito sensíveis para perceber o esforço do paciente, os estudos mostram que deixar em assistido controlado gera muito menos assincronia e eu posso até fazer o desmame do paciente, a extubação no modo assistido controlado. O modo SMV pode ser associado ao TCPL, mas o modo SMV ele vai permitir ciclos espontâneos entre os ciclos mandatórios. A gente sabe que o SMV tem aumentado muito as sincronias, muito tempo de ventilação mecânica. Então, o que é mais recomendado para ser feito em neonatologia é o assistido controlado associado ao TCPL ou mesmo associado ao volume garantido, que é o queridinho da NEL no momento. O que significa esse volume garantido? Significa que eu vou ajustar um volume-alvo para o meu paciente e o ventilador ele vai tentar fazer ajustes da pressão para atingir aquele volume-alvo, tá? Isso é diferente da modalidade VCV, que é aquela ventilação controlada a volume. Lembra que eu falei para vocês que no VCV a ciclagem vai ser a volume. Então eu vou determinar qual volume precisa chegar nos pulmões do meu paciente, atingiu aquele volume, o ventilador vai ciclar e a expiração vai acontecer. Porém, isso é inviável na NEL porque vai ter muito vazamento de ar. E eu não vou conseguir atingir esse volume facilmente, o ventilador não vai ciclar, né? Ou vai demorar demais para ciclar, vai prolongar o tempo inspiratório. O que a gente usa em NEL, volume garantido, é bem diferente do VCV. No volume garantido, a ciclagem continua sendo a tempo. A ciclagem vai acontecer de acordo com o tempo inspiratório que eu determinei. Se é lá de 0,3, deu 0,3 segundos, ele vai ciclar, tá? Mas qual que é a diferença para o TCPL, por exemplo, né? Aqui eu vou ajustar um volume-alvo, que eu quero que o ventilador mande para o meu paciente. Vamos imaginar que eu coloquei lá 5 ml de volume-alvo. Como que o ventilador vai fazer para mandar essas 5 ml para o meu paciente? A primeira ventilação vai ser a pressão, vai ser na modalidade TCPL, tá? Então ele mandou lá 15 de pressão, por exemplo, que a gente ajustou no ventilador, e isso gerou um volume expirado, então ele vai fazer a leitura pelo volume expirado, ou seja, do que realmente chegou com os 15 de pressão lá no pulmão do meu paciente. Então, no volume expirado, ele vai medir e vai perceber, nossa, com essa pressão eu fiz tal volume. E ele vai fazendo essa leitura. A gente consegue escolher quantos ciclos ele vai usar para fazer essa leitura. Geralmente a gente deixa entre 4 e 6 ciclos, que a gente chama de amostras, tá? Então essas 4 amostras, o que vão ser? 4 respirações. O ventilador vai ver qual foi o volume expirado e qual foi a pressão que ele usou para fazer aquele volume. E nas próximas respirações, ele vai ajustar a pressão para oferecer as 5 ml de volume que eu tinha ajustado nesse exemplo que eu dei para vocês, tá certo? Então, no volume garantido, eu vou ajustar
o tempo inspiratório, que vai ser o mecanismo de ciclagem. Eu vou ajustar também um volume-alvo que eu quero que seja realizado para aquele paciente. E eu vou ajustar o mínimo e máximo que eu quero de pressão. Eu falo, olha, você tem que oferecer 5 ml para o meu paciente, só que você não pode exceder 20 de pressão, por exemplo. Significa que ele vai fazendo essa leitura do volume expirado, ajustando a pressão conforme necessário, mas eu continuo dando um limite, não deixando ele ultrapassar aquela pressão que eu pré-determinei, tá certo? Por que o volume garantido é o queridinho da ANEEL, né? No momento. É claro que ele já é utilizado, estudado há alguns anos, mas a gente dá preferência para esse volume garantido porque eu consigo controlar de forma mais adequada o volume que está sendo oferecido. E os estudos mostram que, muito mais do que pressão, o volume gerado na via aérea, gerado nos pulmões durante a ventilação mecânica, são responsáveis por causar lesão, tá? Como o pulmão do neonato ele é pouco complacente, a pressão acaba não tendo tanto problema, mas o volume sim. E quando a gente está ventilando em TCPL, a gente colocou ali uma pressão e isso vai gerar um certo volume, a gente não tem controle do quanto está melhorando a complacência do paciente e ajustando a todo momento. Imagina você numa unidade tendo que atender 10 pacientes. Você não vai conseguir fazer esse ajuste fino da pressão inspiratória para não deixar fazer um volume muito alto para esse paciente. Principalmente quando faz reposição de surfactante, né? Faz instilação de surfactante exógeno. A complacência vai melhorar e a tendência é que com uma mesma pressão o volume aumente. Só que esse volume muito alto vai causar lesão. E muitas vezes a gente não consegue fazer esse ajuste muito de perto. Nesse sentido, o volume garantido vai fazer o quê? Garantir que aquele volume está chegando, então ele vai conseguir controlar melhor o volume, e isso então reduz a lesão induzida pela ventilação mecânica em neonatologia, tá? Além disso, ele faz um autodesmame, por quê? Para chegar naquele volume, conforme a complacência do paciente vai melhorando, ele vai diminuindo a pressão que vai sendo necessária automaticamente. E aí a gente consegue, então, ver que o paciente está fazendo um bom volume com pressões baixas. Opa, será que não é hora de eu estubar, né? Será que ele já não está pronto para estubação? E aí a gente consegue resultados muito melhores, tá certo? Bom, espero que eu tenha conseguido explicar essa diferença entre as modalidades, né, utilizadas em pediatria em adulto e as modalidades utilizadas em neonatologia. Mais uma característica da ANEEL que eu queria conversar aqui com vocês é com relação à umidificação e aquecimento, né? A gente sabe que essa função é realizada pelas nossas vias aéreas superiores, mas quando o paciente está entubado, a gente perde a função de umidificação e aquecimento do ar e a gente precisa fazer isso de alguma forma na ventilação mecânica, tá? O que tem sido muito utilizado em adultos são esses filtros que a gente chama de HME, né? Esse filtro, ele é uma forma de umidificação e aquecimento passiva, que vai então pegar o calor do paciente e mandar numa próxima respiração, além de pegar o vapor de água, né, e mandar para umidificação. E ele também funciona como uma barreira para micro-organismos. Porém, mesmo aqueles filtros que são descritos para utilização em NEO, né, eles acabam tendo um volume de espaço morto muito grande, que às vezes chega a exceder o volume que o paciente está fazendo, né? Como em NEO a gente tem muitos bebês prematuros que precisam de ventilação mecânica, são bebês muito pequenos, às vezes de 600, 700 gramas, e fazem um volume corrente ali de 4, 5 ml ou menos que isso. Muitas vezes esse HME ele tem um volume maior do que o volume realizado pelo próprio paciente e aí a gente não consegue ventilar adequadamente, tá? Então, o que a gente usa em neonatologia é a velha panelinha, né? A gente chama de umidificador ativo. Porque então eu vou preencher aqui com água e o ramo inspiratório vai ser conectado nessa panelinha, ela vai aquecer e umidificar o ar antes de mandar aqui pelo ramo inspiratório para o meu paciente, tá certo?
Cuidados para a gente tomar é que isso gera muita condensação, né? Principalmente se a temperatura não estiver bem ajustada. E aí, essa condensação no circuito vai fazer autodisparo, vai gerar sincronia, enfim. É algo para a gente tomar, ter um cuidado a mais de perto, mas é o mais utilizado em neonatologia, tá certo? Bom, para finalizar, já me empolguei demais aqui, mas o que eu quero deixar para vocês? A neonatologia teve muitos avanços, né? A gente consegue hoje fazer sobreviver neonatos que lá atrás não conseguiriam, por conta de todos esses avanços tecnológicos que nós tivemos, especialmente no que diz respeito da ventilação mecânica. Com isso, a gente teve uma redução importante da mortalidade. Mas, por outro lado, a gente precisa de terapias muito invasivas, né, que geram lesão, e a gente aumentou em grande número a morbidade desses pacientes. E quando eu falo em morbidade, aqui, pelo tema da nossa aula relacionada à ventilação mecânica, eu não estou falando só em morbidades pulmonares, como, por exemplo, a displasia broncopulmonar. Eu estou falando também em lesões neurológicas, como hemorragia periintraventricular, que pode ser ocasionada por ajustes errados, né, inadequados da ventilação mecânica. Então, vamos pensar certinho, estudar, né, o que todos os guidelines falam é que a melhor modalidade é aquela que a equipe tem mais experiência, mas vale a pena investir no treinamento de equipe, investir nos estudos para a gente conseguir deixar a ventilação mecânica em neonatologia cada vez mais segura, principalmente nas unidades que têm disponibilidade, né, de utilizar como é o volume garantido, tá certo? Bom, o que eu queria deixar aqui de recado, o take home message, né, dessa aula? Que vocês compreendessem que ventilar um neonato é totalmente diferente de ventilar uma criança ou um adulto. A gente tem que pensar nas características anatômicas e fisiológicas dessa população para que a gente possa então fazer essa ventilação de forma muito mais segura e muito mais assertiva, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou, deixe aqui seu like, deixe seus comentários e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!